aprendizado, análise, inovação, pessoas, compartilhando histórias, experiência, casos, ideias, novidades, podcast, AppCast, AppCast, o podcast da App. AppCast. Olá, você é muito bem-vindo ao nosso AppCast. E aí, Carol Zane, tudo empolgou, bem? Hein, Lupe? Empolgou. A gente tava falando da galera que fala assim. A gente tava falando das rádios, né? Da locução de rádio, e o Lupe empolgou. É uma linha muito tênue, né? Pode ser locução de rádio ou pode ser locução ali da porta do açougue. Assim, 27,90 quilos. Isso mesmo. Olha só, olha o que virou. Tudo bem, Lupe? Tá animado, hein? Tudo jóia. Pois é, porque o nosso convidado nos deixa assim. Mas a gente vai contar. Quero saber, tá tudo bem com essa pessoa? Eu tô bem. Tô. Aquela, né, cansadinha, né? Quem não tá, né? Nunca, a sociedade né? do cansaço, a sociedade tá aí, opressora deste mundão. Tá aí fazendo o seu papel. Bacana o podcast semana passada, né? O Shida mandou Shida bem arrasa, demais, né? A Shida fala bem, o Shida é um cara articulado. É professor, né? É igual o nosso convidado também, articuladaço. Articulado. Escuta, recados rápidos. Recados rápidos, importantes. Galera, vocês já sabem, siga a PP nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Inclusive, o nosso AppCast tá lá no YouTube. Sim, Você sabia, né? No YouTube, no Spotify, em todos os canais. Acesse nosso site também lá, tem notícias. Sabia que tem notícias? Tem informações. notícias e informações no Spotify. Dá pra gente assistir também o dá, AppCast. Nossa carinha linda, né? Essa carinha linda. Nossa tez. Não, pera, olha, já tô falando tudo errado aqui. E associem-se à App Brasil. Você tem vários benefícios. Não se esqueça que a gente faz um monte de coisa, né? Faz os eventos, faz cursos, faz uma série de coisas que você tem benefícios. Pra quem? Marcas e agências. O que pode fazer? Dinheirinha. Vamos patrocinar. Gente, vamos bancar. É baratinha. É baratinho mesmo. As cotinhas cotinha bacana e a gente entrega bastante, viu? Entrega verdade. muito. Tá Conversa bem com a gente que a gente explica o que os entregáveis. É verdade, falando sério. Tá entregando Bora abrir esse bolso aí. E, então, marcas... Patrocine o AppCast, patrocine a App, os eventos, as iniciativas. A gente tá fazendo muita coisa, a gente tá trabalhando muito, a gente tá trabalhando bastante aqui a gente nessa associação. A gente já pediu até pro nosso convidado já, teve um podcast lá atrás que eu lembro que eu falei, ô Big B, abre o bolso aí. É verdade. E para encerrar nossos recados rápidos, eu queria falar um pouco do depósito de ideias. Boa, isso é bem legal. Não é muito legal? Bem bacana. Acho que vale sempre lembrar aqui para vocês que a App tem uma iniciativa, né, que chama Depósito de Ideias. Lupe, sabe como é que funciona? Não, eu vou falar que não, só pra gente... Fala que não, me ajuda, me ajuda. Não faço a menor ideia. Sabe quando você tem uma grande ideia? Sim. Ou você está participando de uma concorrência e você levanta com o seu time várias ideias e paraná. E aí, de repente, na semana seguinte, no mês seguinte, ou até mesmo no semestre seguinte, você vê a sua ideia ali, ó, sendo executada por quem levou a concorrência ou por um coleguinha de trabalho. Quem nunca, né? O que é o depósito de ideias? Você vai lá, entra no site da App, deposita a sua ideia lá no depósito de ideias e a sua ideia fica protegida por blockchain. Exatamente. Olha que chique! Exatamente. Olha aí que você chique. tem vários detalhes importantes ali que te protegem, assim, saca? Te protege. Então, assim, ele valida que a sua ideia foi a primeira. Exatamente. Então, gente... Acesse o site da App Brasil, olha lá o depósito de ideia, guarde suas ideias, não deixa ninguém roubar suas ideias. E se alguém roubar, você já sabe o que fazer, né? Pois é. Processinho. Agora, vou fazer uma vinheta aqui. Vinheta! Para apresentar o nosso convidado. Vinheta! Nosso convidado, ele é diretor de comunicação da App Brasil, nosso colega aqui da App, e também ele é fundador da Big B, essa grande agência muito parceira que faz trabalhos incríveis. Nós estamos falando de quem? Afonso Abelhão. Eu fiquei na dúvida, assim... Não deve ter alguém que não goste do Abelhão, porque assim, todo mundo gosta do Abelhão. Só que eu sempre pensei isso, então, sabia? todo mundo, porque é impossível não gostar do Abelhão. Só que eu descobri uma pessoa que não gosta, e Malemar conhece ele, o que já é um negócio muito louco. Eis que Abelhão estava, ele tá em Campina Grande, a gente já vai falar com ele, mas eis que ele estava a caminho, parou lá em Confins, em Belo Horizonte, e encontrou uma Karen.
E aí a Karen viu uma camiseta que ele tava e começou a xingar alguns impropérios pra ele, inclusive que ele ia queimar no mármore do Mármore do inferno. Afonso Abelhão, meu amigo! E aí? Tudo bem, querido? Ô, Abelhão, eu já queria começar com uma pergunta. Você acha que é melhor queimar no mármore do inferno ou aqui na rua mesmo, com esse aquecimento global, sair aqui na calçada aqui e queimar? O que você acha que é melhor? Carol, eu fiquei curioso, eu fiquei até pensando nessa frase, porque assim, cara, deram um upgrade lá no inferno, né? Se tem mármore, o negócio imobiliário lá tá Pois ficando é. bacana. Cara, pedra. Eu comprei uma pedra pra fazer a pia lá em casa Tem uns e... Carrara, tem uns Nossa. Carrara lá. Se fosse na laje do inferno, né? No puxadinho, mas não, é no mármore. É chique demais. Eu até É, repensar pedraria, sério. É mais romântico, né, Abelhão? Exatamente. Ai, gente, cada coisa, né? Mas Deixa eu só contextualizar. Claro. Você tava com uma camiseta, né? Que é uma pintura do Da Vinci, de São João, em que o São João tá com o dedo em riste ali, né? E aí a Karen ficou doidona. chateou. E te abordou no meio do caminho. Chateadíssima. Mas, cara, vamos falar. O Abelhão é um cara muito bem-humorado, ele tem umas tiradas, inclusive você pode acessar lá é Afonso Abelhão mesmo, lá no Insta dele, você vai ver essa história e a camiseta lá. Abelhão, quanto tempo no rolê já, cara? Cara, vou no rolê todo, mais uns 30 anos. Quase 30 nada, anos quase nada. no mercado de Na propaganda. publicidade. 30 anos. Mas aí, Abelhão, eu sempre tive essa dúvida. Afonso Abelhão? Abelhão é sobrenome, né, Carolzinha? Seu sobrenome real, oficial. É real, não é apelido. A maioria das pessoas acha que é apelido, quem não me conhece. E aí depois eu tenho que explicar a história. E eu tenho um problema enorme com isso também. Porque quem não me conhece, todo mundo fala, vai falar com o Abelhão. E aí todo mundo imagina um cara de 2 metros de altura, né? E aí chego eu com menos de 1,60, causa uma certa estranheza, assim, né? Esse aumentativo todo, mas eu não posso mudar o sobrenome, enfim. Muito bom. Eu sempre quis te perguntar, falei, agora eu vou perguntar ao vivaço aqui no podcast, sobrenome, que é pra expor, entendeu? o Abelhão, Isso mesmo. Aqui é pra isso. Antes da gente entrar no nosso tema, que a gente vai falar um pouquinho sobre agro e você tá um pouco muito por dentro aí, Bastante. Afinal de contas você tem aí uns clientes que te colocam nesse universo. Queria que você falasse um pouco voltar lá pra trás, assim, e falar, quando é que bateu na tua telha, assim, falar assim, cara, é publicidade, é publicidade, é propaganda. Perfeito. Eu tinha duas opções. A primeira não tinha nada a ver com publicidade, na verdade. Eu queria fazer veterinária. E ainda bem que eu não fiz. Caramba! Porque eu não posso ver sangue. Eu apago. Literalmente eu apago. Não é uma questão que eu apago. Simplesmente eu apago. Imagina se eu fosse seguir essa carreira. Então, em algum momento, eu achei que eu não tinha tanto talento para essa questão de lidar com sangue, lidar com esse tipo de coisa. E falei, não, acho que o meu caminho mesmo... eu gostava de ler, então a coisa da leitura me puxava muito para comunicação, né, para humanas, para tudo isso, e a publicidade acho que veio assim num crescente, ela não apareceu assim do dia para a noite, num estalo, nada disso, foi uma coisa que eu fui me interessando cada vez mais, e aí foi o que eu quis fazer na vida, na verdade. E aí... Ai, perdão, pode isso. Pode falar, conta falar, mais, Carolzinha. conta mais. Não, eu ia perguntar aí como que você decidiu empreender. Então, e aí, minha formação é mídia, né? Eu comecei como mídia, e trabalhei na UMAP, atendi Volkswagen, fui cliente também, fui Peugeot, fui para Luduca, fui para Age, enfim. E aí, nesse rolê todo, nesse caminho todo, a minha área sempre foi estratégica, né? Que é mídia. E só que eu sempre fui um mídia muito folgado, né? Eu sempre fui muito... Eu tenho muito mais amigos, por exemplo, de criativos do que mídias mesmo, porque eu sempre fui cutucar e encher o saco do pessoal da criação, isso, aquilo, eu gostava de ter insights diferentes aí, enfim. E aí num dado momento eu comecei a me aprofundar mais e no final eu acabei absorvendo um pouco de operações também nesse caminho todo, e aí eu senti mais de perto
a dureza que é, né, e as dificuldades, os desafios e as dores e os amores de tocar uma operação. E eu acho que todo esse momento que eu passei dessas operações que eu fui tocando, né, fui vice-presidente de uma outra agência, e aí eu tocava a operação inteira, tinha sócios que eram investidores, mas a operação estava na minha mão. E a partir daí, quando a agência foi vendida, nesse momento, eu falei, eu vou parar agora um pouquinho e vou ver o que eu vou fazer da vida, mas nem deu tempo. A agência foi vendida, beleza, cada um pegou o seu quinhão do latifúndio, e aí eu estava capitalizado, falei, agora eu vou pensar um pouquinho. Mas não deu uma semana, um ex-cliente me liga, fala, Abelhão, preciso de tal coisa, preciso de você na operação. Eu falei, acabei de sair e tal, não, eu preciso. E a partir daí, primeiro eu abri a Datacubo, né, antes da Big B ainda. A Datacubo era uma produtora de web, fazia sites, essas coisas todas, e a gente desenvolveu, naquele momento, um software proprietário que era para mensurar o ROI offline. Estamos falando lá de 2010. Então, todo mundo já entrando nessa onda do online, já uma coisa mais... Já nasceu mensurável, mas o offline ninguém mensurava de uma forma mais organizada, estruturada. Essa atendido... era a grande questão em 2010 mesmo, né? Muito era isso legal mesmo. isso. E eu tinha atendido a conta da Dell, que fazia anúncio em revista, era televenda, não era nem e-commerce, né? E aí cada final de telefone era para um anúncio de uma revista diferente. Isto é, Veja, Época, enfim. Cada um tinha um final de telefone, e isso foi... Eu peguei esse fio e comecei a fazer automatizar isso e botar isso, de fato, numa estratégia. A gente criou um sistema justamente para isso. E a partir daí a gente fez um grande case no mercado imobiliário. Foi aí que eu tive a minha primeiro grande case com essa ferramenta. E aí eu abri a Big B em 2012. Aí já com esse diferencial da mensuração, e esse foi sempre a tônica das operações. Acho que foi um caminho meio natural aí nesses 30 anos. Nos últimos 15 já veio com essa veia de querer empreender, e aí chegou um momento, falei, chega de errar com o dinheiro dos outros, vou errar com o meu agora. E aí resolvi empreender. Porque é bem isso mesmo, né? Essa é a aposta, né? É isso mesmo. E você hoje tem grandes clientes da área do agro, né? Queria que você contasse um pouco pra gente, né? Se o agro é pop? O agro é pop. Hoje eu acordei, não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Né? O Lupe tá inspiradíssimo. Cara, eu já olhava isso antes, até lá para 2018 eu comecei a olhar para o agro, né? Eu já tinha um pilar imobiliário na agência e atendia outras contas, mas eu comecei a olhar para o agro de uma forma mais próxima, né? Entender um pouquinho a dinâmica, como é que funcionava, o que estava acontecendo. E aí uma coisa que me saltou muito os olhos era a revolução, que naquele momento parecia silenciosa para a gente, talvez, que fica ali entre a Faria Lima, Paulista, Marginal ali, né? Até distante desse mundo, né? E eu comecei a entender que, principalmente, a gente estava aí, as empresas de agro, na sua maioria, elas são familiares, né? São grandes empresas familiares, e elas estão na sua segunda, terceira geração, né? Então, o cara que fundou lá 70, 50 anos atrás foi fazendo a sucessão familiar, e hoje, quem está à frente dessas empresas, se algum desavisado vai chegar lá achando que vai achar o menino da porteira lá picando fumo, ele está muito enganado, porque essa moçada foi estudar em Harvard, em MIT, eles estão muito preparados e vêm com uma pegada diferente. E é isso que está também fazendo essa revolução também na comunicação, né? As empresas estão se profissionalizando, trazendo profissionais não só da gestão familiar, mas também do mercado, para tocar as operações e entender o quanto o valor de marca é importante, que era uma coisa que eles não davam tanta atenção no passado. E foi nesse momento que eu comecei a entender. E aí a primeira conta que eu conquistei, que a Big B conquistou, foi a Fischer Frutas, que produz as maçãzinhas da Turma da Mônica. Que é um produto que todo mundo ama, a gente fez pesquisa, é um negócio assim impressionante, o amor que todo mundo tem por esse produto.
E a partir daí eu comecei a entender, a gente fez um primeiro, como todo segmento que está iniciando um processo, a gente precisava primeiro olhar para dentro, né, da história, porque naquele momento que a gente começou a trabalhar, existiam 11 marcas diferentes da mesma empresa, uma na embalagem, outra na caixa, outra no PDV, outra... Você diz a aplicação mesmo da marca, o visual Exatamente, da marca. Tá. O visual da marca. Era porque a marca foi evoluindo e eles foram deixando, o material antigo foi ficando. Enfim, então o primeiro passo foi, de fato, organizar toda a parte de visual, de comunicação visual, para dentro, olhar para dentro da empresa. E o segundo momento foi, de fato, olhar aí para o mercado, olhar para fora e falar com os consumidores finais. E a gente fez algumas coisas muito legais. Daí também surgiu um outro cliente do agro também, que é a Jaguaré Bananas, que produzem, obviamente, bananas, ficam lá no Vale do Ribeira, e também estamos fazendo região, ali é um grande produtor de banana, e estamos fazendo um trabalho bem interessante, e o curioso é que os momentos são muito parecidos, né? As dúvidas, as incertezas e as necessidades, mas o que eu percebo hoje é uma vontade muito grande dessa nova geração que está assumindo essas empresas, de fazer algo muito mais estruturado e pensando já nessa nova realidade que a gente vive aí de mercado. A gente depois fala um pouquinho mais. Tem uma pergunta. Você tem? Não. A Mari Cruz. A Mari Cruz. A Mari Cruz. Marizinha. Marizinha. Isso. Vitão, roda aí, Vitão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Lupe. Oi, Abelhão. Olha, estou aqui diretamente de Ribeirão Preto, na AgriShow, que é uma das principais feiras agrícolas do mundo e é a maior da América Latina. Então, eu adorei esse tema, até aproveitei que já estaria aqui para fazer as perguntas diretamente daqui. A feira está começando hoje, segunda-feira, e ela vai seguir até na sexta-feira. Vai estar muito cheia, são esperadas aí cerca de 200 mil pessoas e deve movimentar cerca de 13 bilhões de reais. Então tem muita gente, cerca de 1.000 expositores, é muita gente aqui reunida, o agro todo reunido. Mas, Abelhão, vamos então às perguntas. Olha só, queria saber como a comunicação do agronegócio difere de outros setores industriais, quais são os principais desafios ao criar campanhas publicitárias para o setor agro, e uma outra pergunta sobre ESG. Se fala muito sobre ESG na comunicação, e a gente sabe que esse tema ele é um desafio não só na comunicação, mas também na prática do dia a dia do agronegócio. Gostaria que você comentasse aí essas 3 perguntas, tá bom? Gente, um beijo para vocês e até mais. Ai, Beijo, gente, Marizita. beijo, Mari. Cara, a gente tava na semana passada falando, o Web Summit foi gigante, 70 mil pessoas. Cara... 200 mil. A AgriShow é um absurdo. Cara, uma semana de evento, meu, é muita coisa. É muita coisa, é um mercado. É a PIB, né? Depois a gente até fala um pouco sobre isso. Abelhão, você tem 3 perguntas para responder. Na verdade, a gente vai precisar de uma websérie para responder, né? Mas eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, que delícia a Mari tá lá. Eu tô aqui na Rainha da Borborema, eu tô em Campina Grande, né? Que eu vim aqui também visitar um cliente, a gente atende um shopping aqui, tá fazendo aniversário. E é uma delícia falar com a Mari também. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, os desafios da comunicação, eles são muito parecidos com qualquer outro segmento que está em desenvolvimento, que ainda não está tão estabelecido, né? Vou pegar o exemplo do que a gente chama de FLV, que é frutas, verduras e legumes, onde os produtos agro aí, desses produtos estão inseridos. Então, é um segmento que tem muito pouca diferenciação, né? É muito comoditizado, né? Banana é banana. Então, a gente acho que o grande desafio para esses produtores é, de fato, criar de fato valor de marca para eles, né? Alguns caminhos são licenciamento, né? Por exemplo, a Jaguaré Bananas, ele tem o licenciamento da marca Seninha, ele faz a banana Seninha, e a gente está fazendo uma grande ação, inclusive hoje, amanhã principalmente, eu não posso antecipar muita coisa, porque essa acontece amanhã, porque amanhã acontece um evento grandioso aí em Interlagos, que é a corrida, né, em celebração aos 30 anos da morte do Ayrton Senna.
E a Jaguaré sendo um dos licenciados lá, a gente vai fazer uma ação bem legal, a gente já vem trabalhando isso. Dia 28 agora, a gente fez também uma ação bem bacana com influenciadores para celebrar o Dia Mundial da Educação, porque o próprio licenciamento da marca Seninha, parte do investimento ele é revertido para institutos de educação, que isso era um sonho do próprio Ayrton Senna, ele que iniciou esse instituto, então parte da venda vai para a educação. E esse é um pilar que hoje para a Jaguaré é um pilar bastante importante, né? E ela assumiu isso agora como propósito de fato, e aí por isso a gente buscar explorar isso de uma forma mais consistente. E eu acho que, falando do desafio também, como a Mari perguntou, eu acho que pensando nessas coisas de construção de marca, pensando nos valores, e já misturando um pouquinho todas as perguntas da Mari, eu acho que o grande risco que o agro tem hoje, e não só o agro, na verdade, mas muitos segmentos, mas o agro também, é entrar num viés de greenwashing. Isso seria o maior desastre, na verdade, de comunicação, né? Dizer que está fazendo coisas e na prática não fazer, dizer que é sustentável e na prática não ser, né? Ser uma coisa só de comunicação. Então, acho que a base para a comunicação é, de fato, a atitude, é, de fato, fazer e abraçar os propósitos, sejam quais forem, que a marca carrega, mas fazer isso de verdade. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Com relação a ESG, é mais complicado ainda, e aí precisaria de muito tempo, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu acho que é tudo muito novo, né, para o agro também, e se a gente pegar o histórico do agro, não tem tantas preocupações, ou no passado não tinha tanto, isso vem sendo algo bastante relevante daqui para frente, todo mundo está atento a isso, né? E quando a gente fala de ESG, é uma cadeia enorme, né, que a gente fala, que a gente precisa atuar, que eles precisam atuar. Que ele está falando de gestão corporativa, gestão de insumos, a gente está falando de utilização dos recursos hídricos, a gente está falando de utilização de produtos químicos, a gente está falando de cuidados trabalhistas, a gente está falando da cadeia de suprimentos, a gente está falando da cadeia de transporte. É enorme. Nossa, é muito complexa, né? A estrutura do agro. E não é só uma decisão do agro, né? O ESG, para este caso, por ser uma cadeia tão grande, o governo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar envolvido, porque, de novo, né, não pode ser um discurso, não pode ser só um discurso, porque ele não se sustenta. Então, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer, né? O agro, mas eu percebo uma grande preocupação em relação a isso. Recentemente, eu fui no evento da ABMRA, né, lá com a convite do Ricardo Nicodemos, que é o presidente, e eles apresentaram uma pesquisa que eles fizeram, 5 anos de pesquisa, para entender a marca Agro Brasil, né, como ela é vista hoje no mercado interno, né, e subdividiu basicamente em 3 personas. Quem gosta, quem tem afinidade, quem não gosta do agro e quem não tem nenhuma relação com o agro. E a maioria dessas pessoas da pesquisa que não tinha relação nenhuma são os jovens urbanos da cidade. Só que e acho que um trabalho grande que o agro precisa fazer, e aí como um todo, é também mostrar o quanto o agro está presente na vida, porque o agro está em tudo que a gente pode imaginar. Está no celular, está no carro, está na roupa, está no transporte público. Está em tudo mesmo. Se a gente for pegar, está absolutamente uma cadeia enorme, está em tudo. Né? A gente lembra muito do agro na hora de comer, mas o agro está na hora de vestir, na hora de ir para balada, em tudo que a gente, na hora de pedir um carro por aplicativo. Então, é uma cadeia muito grande e, por isso, tem muitos desafios aí pela frente. Eu não sei se eu consegui resumir, porque é um assunto tão longo. Conseguiu, e é legal que você traz uma visão, porque quando a gente fala de agro, a gente associa muito só a alimentação, que eu acho que só não, né? Eu acho que é um ponto bem importante. É a associação direta, né?
Mas realmente o agro tá em tudo, né? Mas eu acho, Abelhão, eu tenho um ponto, e Carolzinha, eu tenho um ponto que é o seguinte, às vezes eu acho, mas aí uma percepção minha como consumidor e um cara que fica aí assistindo um monte de coisa. O agro, por muito tempo no Brasil, ele foi comunicado como soja, cana e boi. Isso. Entendeu? Então, a impressão que fica é que, assim, esse é o agro do Brasil. Então, assim, o Brasil, o agro alimenta o país, alimenta o mundo. Eu acho que, assim, todos os governos dos últimos, sei lá, os últimos 4 governos, eu tô falando de governantes mesmo, tá? Comunicaram mal o agro. Eu acho que fica o agro, ele é bem comunicado dentro do agro, assim, na minha percepção. A gente fala de nós para nós mesmos, né? Então, todo mundo fala, não, o agro é... Mas eu acho que o agro, eu acho que os governos, principalmente, comunicam mal o agro para a grande população, entendeu? Dizer, cara, isso que você falou, Abelhão, tá na roupa, tá no carro, tá no óculos da Carol, tá no microfone, tá em tudo. Mas por quê? Porque aqui tem insumo, tem um monte de coisa que o milho, se utiliza milho para fazer material. Chip de computador usa milho. Exatamente. Então, assim, me ajuda com essa percepção, Abelhão. Eu acho que sua leitura está correta, eu concordo com você, Lupe. Eu acho que os governos comunicaram muito mal e erroneamente, e a gente também tem que o agro, né, a gente olha o agro de uma forma muito genérica, e ele não é dessa forma, né? A gente tem essas grandes monoculturas, né, soja, milho, algodão, o pecuária com gado, né, que são propriedades absolutamente gigantescas aí, e que tem um foco muito de exportação também, né? A gente são e representa muito no PIB também do país. Mas o agro também tem outras como o FLV, a parte de orgânicos, tem outras subdivisões aí que também não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio. E a gente não saber dividir isso é realmente uma má comunicação que todo mundo recebeu, né? Então, hoje o agro, vamos pegar esses grandes produtores aí, eles representam muito, e a revolução que está acontecendo no agro hoje, tecnológica, é um negócio absurdo, muito mais rápida e muito mais presente do que propriamente quando a gente fala da própria comunicação. Você vai para uma Exalc, e a Exalc hoje tem um espaço de startups só para o agro, que é sensacional, que está desenvolvendo coisas que assim, para exportação mesmo, tecnologia para exportar, e que vai trazer muitos benefícios para o Brasil também, né? Porque a gente sabe o quanto dá para desenvolver sem ter que desmatar, sem ter que abrir mais terra, sem ter que ter mais espaço, só com essa questão de tecnologia. Isso hoje está muito presente nas empresas. Então vamos ouvir a pergunta do Douglas Mikeloff, que tem total a ver com isso que você está falando. Vamos lá, Douglinha. Olá para você que acompanha o AppCast nessa edição especial do Agro. Eu sou Douglas Mikeloff, diretor da App Brasil e também diretor de negócios e inovação aqui da Compasso Colab. Abelhão, queria te perguntar sobre inovação no agro. A gente tem ouvido falar muito de evoluções que o agro tem passado nos últimos anos, muito vindo dessa inovação, desde processos de plantio, na parte de desenvolvimento para pulverização, novas tecnologias em genética. E eu queria saber de você um pouco o quanto isso já está permeado na produtividade brasileira do agro, e o que a gente pode melhorar, ou quais são os pontos de melhoria que você vê para a inovação ajudar cada vez mais a gente a se consolidar como potência no agro mundial. Grande Douglas, é um querido também, Douglas, viu? E é um fera no que faz. Vou contar só antes de eu responder diretamente a pergunta dele, porque vou fazer uma ligação também com isso. Em fevereiro do ano passado, eu estive na Frutilogística, que é a maior feira de FLV do mundo, que fica em Berlim, na Alemanha. Eu fiquei lá 3 dias. Em 3 dias eu não consegui ver a feira toda. E olha que eu estava livre para passear o tempo todo lá. É um negócio gigantesco. Eu me senti Marco Polo chegando no Oriente, porque eu descobri o mundo ali. E literalmente estava o mundo, porque era até separado por continentes, por países. Que doideira. Enfim.
é um negócio assim, é impressionante, impressionante o que acontece lá. E aí o tema do ano passado, esse ano eu não fui, mas o tema do ano passado, que todo mundo discutia muito, era a questão do meio ambiente, né? E eu conversando com um produtor de maçã do Chile, e ele estava me contando que aquele ano, né, o ano passado, 2023, ele tinha perdido direto 20% da produção dele, tinha quebrado. E aí tem 3 categorias de maçã, né? CAT 1, CAT 2, CAT 3. 1 é mais bacana, 2 e 3. E mesmo o que ele tinha produzido com uma qualidade inferior, ou seja, ele ia vender por um preço menor. Então, basicamente, ele teve aí uma queda de receita de 50%. E o motivo disso é que durante a jornada inteira da maçã, a maçã produz uma vez só por ano, em média, ficou 1 grau acima. Na média. Nossa! 1 já impactou grau. assim. E quebrou 50% da produção do cara. Que isso? Eu não sabia nem que a maçã era uma vez por ano só. Então também é muito sensível nesse sentido, né? Exatamente. Disso, né? Exatamente. E maçã, eu acho que é a fruta que todo mundo carrega na bolsa, né? Exatamente. É o snack saudável, né? E aí, olha, assim, então assim, essa discussão de meio ambiente não é mais papo de bicho grilo. Não é mais papo de ambientalista. Isso está na discussão e na pauta de todos os produtores, porque o clima está cada vez mais desorientado e como a gente adaptar tudo isso para se conseguir manter produtividade ou diminuir essa perda de produtividade. Quando a gente vê... outro dia eu estava lendo uma matéria, achei muito interessante, né? Mas 1 grau. Gente, se o nosso corpo sobe 1 grau, você vai de 36 para 37, a gente já não sente? É febre. Tem que já tomar remédio. É isso aí. É o planeta com febre. Basicamente é isso. É 1 grauzinho, olha o estrago que faz já na vida dos produtores. Mas, entrando agora na pergunta do Douglas, eu percebo hoje que o agro, ele está, e eu citei até Exalc agora há pouco, ele está muito mergulhado em tecnologia, e o Brasil hoje é um dos grandes polos de desenvolvimento de tecnologia para o mundo no agro. O trabalho da Exalc eu não canso de falar, porque realmente é um trabalho muito, muito, muito pioneiro. Hoje a gente fala de agricultura de precisão, né? Antes você tinha lá aqueles aviões que pulverizavam as plantações, né? Jogava aleatória, aquela coisa, parecia uma nuvem, de fato, de produto químico. Hoje, com o drone fez uma grande revolução na agricultura. Nossa, hoje, com o drone, né? ele vai lá cirúrgico, porque ele já mapeia lá com a câmera o que tem, aonde tem, ele vai lá bem cirúrgico, naquilo, então você cai 90% o uso de produto químico, às vezes, com essa agricultura de precisão, e isso realmente é algo que muda muito toda a característica do agro, e hoje a gente consegue fazer análise de solo por satélite, você não precisa nem cavucar a terra mais para fazer análise de solo. E tem outras coisas, não só na parte de produção, mas na cadeia de transporte também, na cadeia de suprimentos, no desenvolvimento da biotecnologia, para desenvolver também. A Embrapa tem um trabalho sensacional em relação a isso, para desenvolver variedades que sejam mais adaptadas ao nosso clima, à nossa realidade, para que a gente possa também usar menos produtos, menos defensivos, e mudar um pouco essa dinâmica do agro com essa questão dos produtos químicos. E eu acho que o agro também, não só no Brasil, mas no mundo, a geografia do agro, com tudo isso, vai mudar, né? Alguns países, a dinâmica vai mudar. Então, há 5 anos atrás, era impensável, por exemplo, produzir um espumante na Inglaterra, porque não tinha sol suficiente. Hoje você consegue produzir. Espumante inglês. Não, vinho chinês. Porque tem sol. Vinho chinês. Você tem, então, assim, do outro lado, como o cara do Chile lá, o produtor do Chile teve uma quebra muito grande, talvez ele tenha que ou desenvolver variedades ou vai ter que mudar também o foco ou subir um pouco mais, porque cada vez que vai subir no Chile também ajuda isso por conta dos Andes. Então, cada vez que você sobe um pouco mais, o clima também fica mais fresquinho. E a maçã, no caso da maçã, você precisa do clima muito frio para produzir. Né?
Enfim, e agora, o trabalho de inovação que o agro está fazendo, e eu citei aqui Embrapa e Exalc, mas tem outras universidades que têm trabalhos muito, muito sensacionais em relação a isso. É um projeto que, para os próximos anos do Brasil, para os próximos 10 anos, a gente tende a ser de fato, a gente já é um maior produtor, um dos maiores alimentadores do mundo, né? A gente, falando só da parte de alimentação, a gente já alimenta o mundo de fato, e a tendência é que a gente cresça muito, porque a gente deve aumentar muito a produtividade sem precisar ampliar espaço de produção. As fazendas urbanas são uma tendência também, hoje em dia, e é um trabalho sensacional também de inovação e tecnologia. Não sei se vocês já visitaram, mas vale a pena visitar essas fazendas urbanas, que são prédios, é um trabalho bem, bem interessante. Eu levantei uns dados aqui para a gente ter uma dimensão, né? E também para nossa audiência ter uma dimensão. Eu peguei os top 10 principais produtos exportados pelo Brasil em 2023. É um dado da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. E eu vou falar dos 10, né? Rapidamente. O primeiro é minério de ferro. O segundo, soja. Aí, terceiro, tem óleos brutos e petróleo. Quarto, açúcares e melaços. Quinto, carne bovina. Sexto, farelo de soja. Sétimo, óleos combustíveis de petróleo. Oitavo, demais produtos, indústrias de transformação. Aí, nono, a gente volta, né, para o agro. Agro e pecuária, né? Carnes de aves. E décimo, a gente tem a celulose. Então, assim, olha a representatividade. Por ninguém exporta alface. Cadê os alface? Coitados dos alface. E Abelhão, eu queria, assim, agora do ponto de vista, assim, do consumidor, eu fiquei agora falando, eu tive um momento aí da Vértice, eu tenho que fazer a nossa, né? O merchan. Que eu também trabalhei, tive um cliente de agro, né? Mais específico de arroz e feijão. Perfeito. E a gente monitorava muito, fazia muita pesquisa, acompanhava os dados, né? E a gente via que tinha todo um esforço de trabalho de comunicação para manter a marca ali viva, construção de comunidade, né? Que a marca praticava. Só que qualquer reação à economia, um aumento de preço, não era mais uma questão de, vou comprar dessa marca, vou comprar o que é 50 centavos mais barato. Né? Acho que isso é um trabalho muito desafiador quando a gente fala do agro nesse ponto de vista, né, de alimentação. Né? Que ali na gôndola, 50 centavos ele pode fazer a diferença para um cliente decidir comprar, trocar a marca. Né? Como é que é pra você? Como que vocês pensam isso, assim? Porque vocês estão falando também de marcas, né? Que nem a maçã da Turma da Mônica, né? Aí você chega no mercado, agora tem a maçã da própria marca do mercado, né? Como é que é o desafio de se manter relevante? Trabalhar a marca para que 50 centavos não seja um fator de escolha? Essa é uma ótima pergunta, Carol. Há uns anos atrás, eu atendia o miojo, né? E o miojo com 10 centavos já era sucesso, diferença. Era isso. 10 centavos, por quê? Porque o consumidor heavy user do miojo, ele não compra um pacotinho, ele compra 30. Então, nessa esteira, faz muita diferença, né? E a gente está falando do heavy user, que realmente substitui a alimentação com macarrão instantâneo. Falando do agro, falando da maçã, falando de qualquer produto, na verdade, de agro, esse é um dos grandes desafios, inclusive, que a gente tem aqui, que é a comunicação no PDV, que é como a gente trabalhar também as fortalezas da marca, dos produtos, a questão de disposição de gôndola, a questão de apresentação do produto, a questão de como a gente consegue mostrar valor agregado num produto que tem diversos ali na gôndola. E eu acho que também a distribuição faz muita diferença, né? Porque a gente hoje consegue mapear que regiões, por exemplo, só em São Paulo, que de fato tem mais potencial para determinado produto do que para outro. E eu acho que, Carol, esse é um desafio diário, né, do agro, de degustação,
de PDV, talvez seja um dos maiores desafios que a gente precisa trabalhar na comunicação, de fato, além de toda a construção de valores de marca, na hora do PDV, que é de fato na hora da escolha, que as pessoas realmente escolhem. A gente percebe hoje também uma mudança muito no varejo, né? A entrada de mercados menores, em bairros, com mais pulverizado, né? Com aquela compra mais... Vou lá só comprar um produtinho, acaba levando 2 ou 3, acabou minha farinha, vou lá comprar e acaba que pega outra. Outra coisa que a gente também tem feito, que é bem interessante, a gente fez uma ação recentemente também, no ano passado, com a própria Fischer, que a gente fez Fischer, Vic Bold e Natural One, que a gente fez um kit de volta às aulas, que você comprava os 3 produtos, que era a bisnaguinha da Vic Bold, o suquinho da Natural One e a maçãzinha da Mônica, como kitzinho para volta às aulas. Então isso também deu uma dinâmica e acelerou bastante ali naquele momento as vendas. Então eu acho que, como tudo, o nosso trabalho aqui, né, Carol, eu acho que, primeiro, se a gente não conhecer de fato o negócio do nosso cliente, não é a comunicação, como que se eu não souber que é uma vez por ano, se eu não souber como que é armazenado essa maçã, se eu não souber todos os desafios de transportar no Brasil, né, e o frete, o que aumenta ou encarece ou inviabiliza o produto em chegar em outras regiões só pelo custo de frete. Então, se eu não entender disso, eu não vou entregar para o consumidor final algo que de fato seja relevante para ele, de fato que atenda às necessidades dele. E o PDV acho que é um dos grandes ativos aí que o agro tem para trabalhar também. É interessante isso, né? Porque eu, pelo menos, eu venho muito, né, do universo digital, né? Eu acho que não só eu, acho que toda uma geração aí de quem trabalha com comunicação e marketing, né? E publicidade, vem muito nessa onda do digital, né? E para o agro, realmente, assim, né? Para quem tem esses produtos de PDV, as estratégias, como você falou, é muito focado em PDV, né? Porque que nem, por exemplo, eu vejo, assim, quando a gente vai ao mercado, também trazendo, né, por experiência como consumidor, né? A gente vai ao mercado, geralmente a gente, né, eu acho que tem o fator do preço, né? Que às vezes você deixa de comprar uma fruta para comprar uma outra por conta de preço, mas também tem a questão de você pegar na mão e falar assim, tá bonita ou tá feia, né? E aí eu acho muito complexo trabalhar marca nesse contexto. Eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de comer de manhã melão. Tá impossível comprar melão. Tá R$30, R$35 um melão. É tipo, melão e azeite virou... Cara, que é isso? Virou luxo. E aí o melão vem com aquela tirinha assim, estou gostoso, sou gostoso, né? Do tipo... Inclusive, este melão que eu estou citando que veio com essa fitinha sempre foi o meu melão favorito. Realmente ele é muito gostoso. Eu não compro mais, eu me recuso pagar quase R$40. Às vezes, aqui na Zona Oeste de São Paulo, você encontra por R$37 um melão. Então, já estou procurando alternativas, né, para minha fruta da manhã. E como é que, assim, você falou um pouco dessa coisa do PDV e tal, mas fidelizar mesmo, né? Criar essa comunidade, fidelizar na marca, né? Como que a gente faz isso? É difícil, né? É muito difícil, Carol, e acho que tem um ponto aí que você falou, que ele é bem importante também, que é essa questão da visão do consumidor. Você chegar lá, um melão, R$40 realmente não é um produto barato, não dá para sair jogando no carrinho aleatoriamente. E o agro, ele tem muitos riscos envolvidos, né? Então, como eu falei, o cara lá perdeu metade da produtividade por causa de 1 grau a mais que teve. E a gente também tem outros problemas climáticos aqui no Brasil, não estou falando que o caso do melão é isso, tá? Mas a gente viu muito aí no passado o tomate, que também varia demais, que deu quebra, que... Feijão! Enfim, então, e o próprio azeite que virou agora produto de luxo também, né? E, enfim, eu acho que todas essas incertezas que o agro tem, que acho que tem hoje muita gente trabalhando em cima disso, em inovação para diminuir essas questões, sejam elas ambientais, genéticas ou climáticas, a gente deve ter aí menos oscilações ao longo dos anos aí, não é de um dia para a noite, mas nos anos. Mas voltando ao teu tema aí, fidelizar
não é do dia para a noite, né? Isso é uma jornada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, eu acho que quem busca, de fato, esse trabalho de fidelização, de criar comunidades, a gente vê isso muito presente hoje na Fischer Frutas, né? O que a gente tem conseguido aí nesse último ano, por exemplo, falando só de redes sociais, a gente aumentou 10 vezes o tamanho da rede em um ano. E só com conteúdo, né? Só com conteúdo relevante. E a gente, por quê? Porque a gente foi estudar personas, a gente estudou 15 personas e a gente entrega conteúdo muito para esse tipo de persona, não é um conteúdo aleatório. Então, eu acho que entender essa dinâmica, entender que o que faz sentido para um tipo de público não faz para outro, e o gatilho mental é outro, os argumentos são outros. Eu acho que esse trabalho de planejamento, ele é preponderante para o sucesso da fidelização, de criar comunidades. E a gente também, além de tudo isso, a gente ainda tem uma cadeia aí do varejo, né? Porque eu tenho um primeiro cliente que não é o cliente final, que é o varejista, que é o Carrefour, que é o Pão de Açúcar, que é o Saint Marché, que são os atacadões da vida, são os atacarejos que também estão crescendo. E é uma área que requer muita pesquisa, né? Análise de dados o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, uma pergunta meio infantil, sonhadora, sei lá, vai. Mas é que eu me preocupo muito. Eu tenho uma certa agonia, principalmente remeto àquele de novo, assim, de ser o país da soja, não sei o quê, e aí entra muito aspecto político explorando isso, né, cara, sempre aí aparece umas Karen aí também, para falar do agro, que o movimento, o país, só que assim, a gente sabe muito bem também, não sejamos, né, inocentes, porque sim, existem aí algumas grandes empresas que movimentam aí esses números aí que você trouxe. Mas eu queria saber como que a publicidade, eu queria fazer uma provocação aqui, Abelhão, como é que a publicidade ajuda a diferenciar os mocinhos dos bandidos, assim? Porque assim, vamos deixar uma coisa muito clara. Porque senão fica assim, os caras estão lá puxando o saco do agro. Cara, não é questão de puxar o saco do agro, é questão de entender que esse troço é gigante, tá na nossa vida. Aí, exatamente. E que tem gente boa demais, cara, tá pensando justamente nessas questões. Eu acho que tem boas referências. Como é que a gente traz luz pra isso? Então, né, mas principalmente essa questão climática, cara. O Abelhão falou assim, isso era uma coisa de bicho grilo. Só que desde os anos 80 a galera avisava, mas esperou, agora dói no bolso, então agora beleza. Então dá tempo ainda da gente fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, o quanto a publicidade pode ajudar a dizer assim, cara, olha que legal aqui o agro, olha que bacana aqui, olha, entendeu? Assim, olha como a Fischer trabalha legal essa questão aqui do meio ambiente. Isso eu sei que você já faz. Mas sabe, assim, a gente tem aí N agências assistindo a gente. Como é que a gente trabalha para dizer assim, gente... Aqui são os mocinhos, aqui são os bandidos. Claro que tem questão econômica, tem as grandes contas, eu entendo tudo isso. Por isso que eu falei que era meio poliana, meio inocente, entendeu? E aí, Abelhão? Eu acho, primeiro, que essa questão climática, hoje, está muito mais na mão dos governos, e eu estou falando do mundo inteiro, não é só do Brasil, tá? Sim, sim. Do que qualquer coisa, do que na mão dos produtores. Eu acho que as políticas que os governos criam, né, para a sustentabilidade do agro, elas determinam muito o que o produtor pode ou não fazer, até onde ele pode ir, até onde ele tem capacidade de não interferir tanto no meio ambiente. Enfim, quando você fala das monoculturas, isso é mais importante ainda, que são grandes extensões de um mesmo produto, em que a terra não tem tanta renovação, tanto que hoje a gente vê muito diversificação mesmo no que era antes monocultura, né, para você conseguir trabalhar o solo. Mas eu acho assim, Lupe, sempre vai ter quem faz direito e sempre vai ter aquele que vai tentar dar o jeitinho dele, isso não tem jeito. O que eu acho que vai diferenciar, e eu acho que o papel da comunicação é muito importante, primeiro, eu acho que o trabalho que a BMRA apresentou semana passada, e ele lança oficialmente agora dia 2,
É um estudo sobre exatamente isso, que é a percepção do brasileiro em relação ao agro, né? Não quer dizer que é ou não é a percepção. E separou nesses 3 grupos, né? De quem ama, quem detesta e o cara que é mais indiferente. Por quê? Porque é claro que uma notícia mais bombástica vai ter muito mais visibilidade por parte da mídia também, né? Teve uma queimada enorme em algum lugar. Claro que isso vai ter mais visibilidade. Enquanto o cara que está fazendo tudo certinho, no final ele não está fazendo mais do que ele deveria fazer, tá? A real é essa. Isso, boa, Belhão. Ele não é bonzinho, não é, assim, a gente não olha pode... que cara não é legal. mocinho, eu coloquei mocinhos e bandidos, mas... É que nem aquela fala da Rita Lee, que ela fala pra Sandy, ela é tão legal, ela é tão da galera. É isso. Na verdade, o cara que tá fazendo tudo certo, tá tudo certo. Ele não tá fazendo nada além do que ele já deveria fazer, né? Eu acho que a gente não pode... E eu acho que também tem um problema que entra na parte de comunicação e que a gente vive hoje, né? E a Karen, como aconteceu ontem também, é essa polarização que não permite o diálogo. Eu acho que esse é o grande desafio. As pessoas não estão dispostas a ouvir um ponto de vista diferente. Elas só querem ouvir aquilo que elas já acreditam, né? Que elas já foram massificadas em relação a qualquer assunto, e ao agro não é diferente, né? Que o agro é vilão, o agro é mocinho. Não é tão simples assim, mas polarizar é mais fácil na comunicação. Sim, muito mais. E esse é um grande desafio que as marcas têm, de tentar não entrar nessa armadilha de mocinho bandido, né? Nada disso. Mostrar o seu trabalho, mas o que tem que ficar claro é que quem faz certo tá tudo certo, mas ele não tá fazendo nada além do que ele já deveria fazer, né? Isso ele não é o salvador da pátria porque ele faz tudo certinho. Eu acho que a gente vê muito isso, seja na política, né? E a política acho que isso é mais evidente ainda, né? Volta e meia surge um salvador da pátria aí, que depois a gente vê que não, pelo amor de Deus, realmente o entorno dele. Mas eu acho que o agro, esse trabalho que a BMRA que lança a partir de agora, ele não vai falar das marcas, ele vai falar da marca Agro Brasil como um todo, mas já vai ajudar bastante. Foram 5 anos de pesquisa, então tem muito dado, tem muita informação, tem muita gente séria envolvida nesse projeto, que o Ricardo Nicodemos fez toda a parte de gestão, né, na gestão dele lá da BMRA. Eu acho que esse é o primeiro passo, grande passo de verdade, grande passo mesmo, para a gente começar a esclarecer, não é mudar a visão do agro, é esclarecer. É dar oportunidade de mostrar as coisas legais que esse país faz, como tem gente séria, gente comprometida, gente envolvida com, seja sustentabilidade, uso de recursos hídricos, meio ambiente, logística, questões trabalhistas, questões climáticas, enfim, toda essa cadeia gigantesca, e a gente precisa comunicar isso. Mas, de novo, isso não é diferencial. Falar que eu sou bonzinho porque eu sou ecológico. Eu respeito o meio ambiente, queridão. Não é diferencial mais. Não é isso. Então, eu acho que esse é um grande desafio para todo mundo. Esse trabalho que a BMRA está fazendo, ele é muito importante para dar uma luz geral, né, mais geral sobre o tema agro, que também é muito massacrado pela mídia muitas vezes, e eu acho que aí cabe a cada uma das empresas, dos produtores, das marcas, saber explorar os seus ativos e seus valores agregados, sem correr o risco também, e aí é o que eu já falei, de ter uma atitude de greenwashing, que aí também não cola mais, não dá mais, isso não se sustenta mais, não tem base, e não vai fazer sentido. E eu acho, só pegando o gancho aqui também, não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, eu vou falando às vezes, e que a gente tem um outro desafio enorme, que é toda essa evolução tecnológica, toda essa inovação que está acontecendo, ela tem consequências benéficas e outras não tão benéficas. E eu estou falando muito da automação no campo, né? A gente tinha no passado, hoje você tem uma máquina que faz o trabalho de 2, 3 mil homens, né? Sim. Na lavoura.
E isso tem um impacto nas cidades muito grande, né? Você Sim. impacta o comércio, o varejo, o banco, você impacta absolutamente tudo, até o dízimo da igreja se acaba impactando, porque se você não tem, verdade. se você não tem o dinheiro circulando, é uma questão social muito, econômico, social muito importante. E como o Brasil, e aí é uma questão de governo, como o Brasil vai fazer para dar oportunidade para desenvolver essas pessoas que vão Que tão no ficando entorno, né? obsoletas. Exatamente. Nossa, acho que uma aula hoje, Demais, né? Achei demais. uma aula, Me assim, ajudou Abelhão. também bastante a tirar um pouco esse meio ranço, que é a percepção, né? Mas é porque eu acho que assim, acho que você trouxe coisas pra gente ir pros nossos... eu quero só depois fazer uma pergunta pra ele, que ele tá lá em Campina Grande, lá, mas termina aí o... Não, mas eu acho muito interessante isso que você traz, Abelhão, pra gente, que, assim, é algo que a gente vem já nos últimos episódios, que a gente tem conversado, discutido uma série de coisas aqui no nosso programa, que, assim, tem coisas que... Assim, a polarização que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no mundo, ela traz essa visão de que, assim, tem pautas que são de um lado e tem pautas que são de outro lado. E não tem mais, não dá, não então, precisa cabe parar mais, com isso, né, não cara? cabe mais uma linha de pensamento, assim, porque, cara, todas essas questões que o Abelhão traz pra gente, né, de ambiental, de socioeconômica, né, cara, não tem lado. Não é, E no todo final, mundo, você sai Carolzinha, na rua... Você sai na rua e você frita. Essa semana a gente está vivendo mais uma onda de calor. Então não é papo de quem é de um posicionamento X ou Y. Não é mais. Porque no final todo mundo precisa comer, né? Todo mundo precisa comer, a gente precisa da economia acontecendo, a gente precisa de tudo. E a gente precisa lembrar que são 8 bilhões de pessoas neste planetão aqui, né? Então também não se resume aqui a Zona Oeste de São Paulo, Zona Oeste do Rio, né? Assim, Ô, Abelhão, o que você tá fazendo aí? Você já falou que você tá em Campina Grande, é um cliente teu, né? Um shopping. E daqui a pouco tem o São João, né, cara? Que movimenta a beça, né? Esse é um dos motivos que eu tô aqui, né? Primeiro porque ontem foi a gente celebrou os 25 anos do shopping, né? Que eu atendo aqui, é o Partage de Campina, que é o maior centro de compras aqui de Campina Grande. E agora, a partir daqui, a cidade se transforma. É uma cidade de 480 mil habitantes, que chega a ter 1,5 milhão de habitantes, de pessoas, na época, nos 40 dias de São João, né? E eu acho que isso é uma outra coisa, né? Falando da parte de comunicação nossa, né? Que eu tomei o cuidado lá atrás também, né? Eu, erroneamente, lá no começo da conversa com o shopping, como todo bom paulistano, falei arraiar. Nossa. Esquece. Então, aqui que é arraiar? Aqui é São João, não se fala arraiar. Então, eu fui... Então, por isso também eu tenho uma pessoa que fica aqui, né, que representa a Big B aqui, que faz produção de conteúdo, não só para o shopping, mas também para o shopping, para trazer toda essa cultura local, né, esse olhar muito local que a gente aí de São Paulo não consegue vivenciar no dia a dia, né, e aqui o São João assim, é o maior São João do planeta, né, estamos falando, rivaliza aí com Caruaru, né, uma briga ferrenha entre Caruaru e Campina Grande, mas eu tô aqui justamente para a gente traçar as últimas estratégias que a gente vai fazer aí do São João, que se tudo der certo, esse ano eu venho aqui conhecer, porque é uma festa realmente. Eu morro de vontade. São 40 dias de assim... Gente, delícia! Eu nunca fui, eu morro de vontade de ir no São João. Vamos fazer excursão Só que eu vou pra Campina Grande, já que o Abelhão, já que a Big B tem lá, então vamos pra Campina Grande. Vamos promover a excursão AppCast. Vamos fazer. Abelhão, vamos fazer uma PPcast direto de Ao Campina vivaço. Grande. Boa. Direto da rainha de Borborema. Sensacional. Abelhão, eu queria muito te agradecer. E é o seguinte, a gente tá gravando, hoje é terça-feira, dia 30, né? Amanhã é dia do trabalhador. Isso, olha lá. Ah lá. Então um beijo a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. O lance é o seguinte, nós estamos gravando numa terça-feira, você viu aí no começo do programa a Mari, né, dizendo que tá lá, primeiro dia e tal. Só que a Mari vai trazer pra gente
meio que um fecha do... Que legal! Então a gente vai ter novidades ainda. Então a gente vai ter novidades. Então nem eu, né, nem você, nem o Abelhão, a gente sabe o que vai acontecer. Semana. Então agora, a partir de agora, neste momento aqui, a gente chama a Mari... Mari, venha na sexta-feira. Como é que foi? Conta pra gente, como é que foi a AgriShow? E quando a gente publicar esse podcast aqui, que eu acho que vai na segunda-feira e tal, aí a gente já tem ele completo e a gente já vai saber. Certo, Abelhão? Perfeito. Estou curioso para saber o que a Mari tem pra gente. Oi, Lupe, estamos de volta com o AppCast Agro, especial AgriShow. Chegamos ao último dia dessa feira, que é a maior feira da América Latina, reuniu mais de 800 expositores, mais de 200 mil pessoas passaram por aqui, sendo que 15% delas vieram de fora do Brasil, querendo conferir tudo de mais novo que tem no país. E olha só, falando em conferir tudo de mais novo que tem no país, a gente teve um lançamento aqui na feira do primeiro trator 100% elétrico. Ele ainda vai estar disponível a partir de 2026, mas ele já promete aí 7 a 8 horas de autonomia com a bateria elétrica. Mas enquanto ele não vem, o uso de etanol, que é uma energia limpa, tem sido bastante discutido, porque o Brasil, em relação aos outros países, a gente tem essa vantagem competitiva, muita produção de cana-de-açúcar e também de etanol. E olha só, a gente ouve falar de inteligência artificial na comunicação. Pois é, ela também chegou na AgriShow e ela está sendo bastante adotada em várias ferramentas tecnológicas do agro. Vou dar um exemplo do robô que a gente conheceu aqui essa semana e que fez bastante sucesso. Tem até umas imagens que estão rodando enquanto eu falo. Mas esse robô, ele é colocado na lavoura e ele tem uma inteligência artificial que ele identifica as pragas. E ao identificar essas pragas, ele consegue soltar um herbicida e também emitir um choque que mata a praga. Depois de 2 anos de uso, de testes e pesquisas com esse equipamento, a empresa notou a diminuição em até 90% do uso de herbicidas nas lavouras. E tem mais um componente especial. Esse robô, ele é movido a energia solar. Então, mais uma fonte aí de energia limpa. Como eu disse, ESG seria aí um dos assuntos bastante discutidos, né, sobre o meio ambiente, sobre o uso racional de água, foram muito falados aqui durante esta semana. Então, Lupe, vou deixar esses principais destaques, esses 2 destaques que foram muito bem elogiados, comentados aqui na feira e despertou bastante o interesse do público. Espero vocês no próximo ano, que vamos chegar à 30ª edição da AgriShow, e quem sabe a gente não traz vocês aqui para fazer o AppCast diretamente da maior feira do agro do Brasil, que acontece em Ribeirão Preto e que movimenta mais de 13 bilhões de reais. Até lá! AppCast. Boa. Meu amigo, muito obrigado. Obrigada, obrigado demais. Não pode ir embora sem contar pra gente onde a gente te encontra, Abelhão. Isso é muito importante. Só não conta pra Karen. Não conta pra Karen. As Karen, elas são muito boas, Karen, velho. Mas tudo bem. É impressionante. Bom, vocês me encontram em todas as plataformas, vocês me encontram bigb.com.br, agência Bigb no Instagram, Bigb agência no LinkedIn, e lá tem meus contatos também pessoais, tem meu e-mail, afonso.abelhão@bigb.com.br, e é muito fácil me encontrar, inclusive as Karens da vida. Eu lembrei de uma coisa, sinta-se à vontade em contar ou não, mas o Abelhão tem uma história muito boa de uma apresentação que ele foi fazer uma vez num palco. Conta pra gente essa história, Abelhão, vai, ela é muito boa, cara. Você teve uma saída sensacional, como sempre. Eu atendia mercado imobiliário nesse momento, eu estava na Eide nessa época. E a gente tinha um lançamento grande imobiliário, e no dia da apresentação era para uma das sócias da agência, que é a Ana Lúcia Serra, fazer a apresentação. Por algum motivo ela não pôde, e ela me chamou e falou: Abelhão, preciso que você vá lá fazer a apresentação lá da campanha, lá no meeting para os corretores.
Beleza, peguei lá na época eu gravei o meu pendrivezinho e tal, era um hotel ali na Alameda Santos, 500 pessoas, não é modo de falar, são 500 corretores, um negócio enorme e tal, muita gente. E aí era o teatro mesmo, então palco, púlpito, aquela coisa solene de apresentação. Cheguei lá, deixei meu pendrive lá, esperei minha vez lá. E a pessoa que apresentava antes de mim, que me chamava, que era um dos sócios da construtora, tem 2,3 metros. Não! Meu Deus, Abelhão. E aí, tal. E aí, agora ele terminou a apresentação dele e falou: agora eu quero chamar aqui o Abelhão, da agência Eide, na época tal. Abelhão, você já, como eu falei, você acha que vai chegar um cara de 2 metros, né? Aí eu chego lá, o microfone tá aqui em cima. Qual sua altura, Abelhão? 1,58. O microfone lá, super alto. E aí eu tentei baixar, não abaixava. E aí as risadas começando a aumentar ali. E aí eu puxando o microfone e ele não abaixava. Aí tinha a porcaria de uma borboletinha, lá na borboletinha, parecia uma eternidade, e o tom da risada só aumentando. Até chegar, mas isso pra mim durou um ano, né? Lógico. Mas pra mim durou um ano e a risada só aumentando. A única coisa que eu lembro que eu falei, bom, gente, diferente de mim, a campanha está gigante. Nossa! Caiu em risada lá. Juro que eu não lembro o que eu falei depois. Mas nem precisa, né? Mas, são essas coisas que a gente acaba tendo que se virar na hora lá. Que se virar delícia. E faz parte. Que legal, É muito bom, Abelhão. Venha sempre aqui para o PPcast. Muito obrigado pelo convite. Não só como, né, a gente vai arranjar outras pautas para te entrevistar, mas com a PPcast. O Abelhão, ele também é PPcaster, ele tá na escala. Então, tá na escala, né? Tá na escala. Então, na próxima, então, a gente se vê aqui pessoalmente, certo? Beijo, meu irmão. Beijo, grande Abelhão. Beijo, Carol. Grande beijo, Lupe. Beijo. Douglas, beijo. E a gente encerra aqui. Carol Zaine. Onde me encontra? Onde te encontra? Onde me encontra? Onde eu te encontro? Encontrar na minha casa, dormir, adoro dormir. Com meus gatos, assim. Meu Instagram, @CarolZaine, no meu LinkedIn, Carol Zaine também. E você, Lupe? Aleolupe no Instagram. Aleolupe no... Eu te sigo eu lá. Sabo. Eu dou like, eu engajo. Então, eu preciso fazer mais conteúdo, mas tudo bem. No LinkedIn também, Aleolupe. Alexandre Lupe. Compasso Collab. Compasso Collab, né? Em todas as redes. E compasso.co. Tá bom? Gente, obrigada. Beijo. Até semana que vem. Obrigado, Vitão. Obrigado, gente. Obrigado, Vitão. A Vitão nossa aí na. equipe. Ô, Vitão. Obrigada. Esse é o momento que sobe o letreiro. Tchau.